A educação adventista no Brasil, ela começou de uma maneira diferente do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ela veio de uma necessidade. Tanto é que o tempo de fundar a igreja e o tempo da abertura da primeira escola decorre em mais de 10 anos. Se nós ainda partimos do ponto do desapontamento, do embrião do movimento adventista, vão quase 30 anos. No Brasil foi exatamente o contrário. A escola começou junto com a igreja. A mensagem adventista chegou em Curitiba em janeiro de 1896 e já no dia 1º de julho do mesmo ano, de 1896, era aberta a primeira escola. Rua Paula Gomes, número 296. Foi exatamente nesse prédio que começou a história da educação adventista no Brasil. Conhecido inicialmente como Colégio Internacional, situado em Curitiba, no Paraná, foi nesse local que foram dados os primeiros passos para a implementação de uma educação diferente, que logo ia contagiar todo o país. Eles alugam uma casa de moradia perto do passeio público, que hoje é o centro de Curitiba, no coração de um bairro onde residiam famílias alemãs que compunham a elite da cidade, o clube alemão, a biblioteca alemã, as sociedades alemãs, as principais famílias alemãs, elas tinham as suas mansões, as suas residências naquele bairro. E durante a semana funcionavam as aulas de uma maneira normal, as aulas eram ministradas em alemão e português. Por quê? Porque os alunos eram filhos imigrantes e os professores, no sábado, exerciam atividades missionárias. Como a escola adventista funcionando ao sábado? A legislação estadual paranaense obrigava as escolas a funcionarem no sábado. Então, no sábado era feita a aula de educação religiosa na forma de escola sabatina. Para que tanto os alunos quanto seus familiares e os professores guardassem o sábado, cumprissem a lei e destinavam as horas do sábado para atividades religiosas. E essas famílias que moravam em volta da escola ficaram encantadas com a escola, porque o ensino era de primeiríssima qualidade. O primeiro professor da instituição é também o primeiro adventista batizado do Brasil. Guilherme Stein Jr. sai de Piracicaba e traz até Curitiba uma metodologia de ensino considerada totalmente avançada para aquela época. Através de um método fonético, as crianças aprendiam a ler em poucos meses. A escola muda de prédio 2 vezes. O professor Stein segue o pioneirismo e vai abrir uma nova escola em Gaspar Alto. Para o seu lugar, em Curitiba, chega o professor Kramer, direto da Alemanha, com ideias não menos inovadoras. A escola tinha microscópios, a escola tinha mapas, pranchas, sólidos geométricos. E veja, tudo isso na virada do século XIX para o XX. O pastor Peverini, que escreveu a história da Igreja Adventista na América do Sul, aventa a possibilidade de o Colégio Internacional de Curitiba ter os melhores equipamentos didático-pedagógicos do Brasil. E daí para frente, novas escolas foram sendo abertas, chegando na década de 1940, final dos anos de 1940, a existirem mais escolas do que igrejas no Brasil. E a escola foi um sucesso retumbante enquanto ela existiu. E no ano de 1904, repentinamente, sem conhecer nenhum período de decadência, a escola fecha. Mas é somente em 1928 que a escola adventista volta a funcionar. Localizada no cruzamento da Saldanha Marinho com a Brigadeiro na capital paranaense, começa uma nova etapa da educação adventista no Brasil. Eu comecei como professora na rede adventista aqui em Curitiba, no que antigamente era a Escola Adventista da Igreja Central, e ela funcionava nos fundos da igreja. Minha mãe dava aula lá, era gostoso porque eu conhecia todos os professores, várias crianças eram amigas nossas já da época de igreja, da escolinha sabatina e tal. Nos retratos da família, a lembrança de quem participou desse momento histórico.
Nossa vida, nosso mundinho era aquela escola. De repente ficou pronta a escola nova do Bom Retiro. Eu estava na 6ª série quando iniciou. Quando a gente olhou assim, aquilo era uma escola, assim, era lindo, era tudo novinho, e é lindo até hoje, super bem cuidado, né? Eu estudo na mesma escola em que minha mãe estudou, que a minha avó trabalhou e que meus bisavós ajudaram a construir. Desde estavam na barriga já estava decidido, elas vão estudar na escola adventista, não tem como não estudar lá. Uma história que começa em 1896 e que se materializa bem diante dos nossos olhos até os dias de hoje. Uma primeira escola, um primeiro sonho, uma primeira história, composta hoje pelas histórias de gente que dá sentido, vida e cor a um propósito que nasceu há exatamente 120 anos. Eu me sinto parte dessa história, sabe? Porque é minha vida aqui, sabe? Praticamente toda a minha vida foi aqui no colégio e eu não me lembro de muita coisa fora desse colégio. Hoje eu vejo assim a diferença das escolhas que eu fiz na minha vida, dos rumos que eu trilhei e com certeza foi fruto da minha educação adventista. Certeza absoluta, não tenho dúvida disso. Aqui eu tenho respaldo amplo e completo de uma instituição para fazer aquilo que eu me proponho, que é seguir os passos de Jesus como mestre maior. Nas outras escolas, se eu porventura fosse, eu ia ter que estar pedindo licença, talvez eu não pudesse falar, e aqui eu posso falar a cada instante de Cristo e dele crucificado e ele como meu Salvador, em cada aula que eu dou para os meus alunos. A educação encontrou um ambiente muito propício para o seu desenvolvimento. E uma igreja que também cresceu bastante ao longo dos últimos anos, e o fortalecimento da educação adventista vem daí também. Uma igreja forte que sustenta a educação adventista e uma educação adventista forte que também ajuda no progresso da igreja. A educação adventista, cada dia mais, ela está vinculada com a sua missão de evangelizar através da educação. Por isso, nós somos uma escola confessional cristã, bíblica adventista, que ensina para este mundo, mas também procura mostrar o que além desse mundo pode ser oferecido, que é a salvação em Cristo Jesus. A sociedade, nesses 120 anos, a sociedade mudou. E a escola adventista, ela deve ter acompanhado essa mudança social, econômica e política que aconteceu ao longo desses 120 anos, sem deixar de lado os seus princípios que não vão mudar, nem com 120, nem com 240, nem com 360, porque são princípios que são eternos.